Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje foi indicado pela inscrita Gabriela Nunes, que sugeriu a biografia de Margaret Polly. Margaret era uma nobre de nascença e não por casamento, algo raro na época. Porém, ela teve uma vida marcada por acontecimentos trágicos, perdendo seus pais, sobrinhos, filhos e até a própria vida por sua fé. E vocês, meus queridos, fiquem à vontade para indicar temas para futuros vídeos aí nos comentários que eu publicarei aqui no canal. Lady Margaret Polly nasceu no dia 14 de agosto de 1473, cerca de 4 anos depois que seus pais, George, Duque de Clarence, e Lady Isabel Neville, filha de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis. Margaret foi a primeira filha nascida depois que o casal perdeu seu primeiro filho a bordo de um navio que fugia para a França durante a Guerra das Duas Rosas. Margaret era uma nobre que pertencia à Casa de York. Ela era sobrinha dos reis Eduardo IV e Ricardo III e prima de primeiro grau do rei Eduardo V e da rainha consorte Isabel de York, esposa de Henrique VII e mãe de Henrique VIII. Durante a Guerra das Duas Rosas, o pai de Margaret, George, Duque de Clarence, trocou de lado várias vezes durante a longa batalha familiar que disputava a coroa da Inglaterra. A mãe de Margaret faleceu após dar à luz seu quarto filho, contudo o menino morreu 10 dias depois. Em 1477, o pai de Margaret foi sentenciado à morte na Torre de Londres, após se rebelar novamente contra seu irmão, o rei Eduardo IV. Após a morte de George, surgiu o boato de que ele foi afogado em um barril de vinho. Quando Margaret e seu irmão Eduardo ficaram órfãos, ficaram sob o cuidado de sua tia materna, Anne Neville, que era casada com seu tio paterno, Ricardo de Gloucester, o futuro Ricardo III. Não encontrei informações sobre a infância ou educação de Margaret, mas pelo fato dela pertencer à Casa de York, é provável que ela tenha recebido uma excelente educação católica, assim como seus primos reais e nobres. Margaret e seu irmão Eduardo eram descendentes de traidores, pois seu pai, George, e seu avô, Warwick, traíram o rei Eduardo IV. Com isso, por mais que eles eram considerados herdeiros reais, foram retirados da linha de sucessão ao trono inglês. Em 1483, após ser coroado rei, Ricardo III também reforçou a exclusão de seus sobrinhos na linha de sucessão, pois seu sobrinho Eduardo, filho de George, tinha direito ao trono, já que os herdeiros de Eduardo IV tinham falecido. Quando Margaret tinha 12 anos, o jovem Henrique Tudor, que futuramente se tornou Henrique VII, derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth no dia 22 de agosto de 1485 e reivindicou a coroa da Inglaterra por direito de conquista. Henrique VII casou-se com Isabel de York, filha de Eduardo IV, para unir as casas Lancaster e York, fundando assim a dinastia Tudor. Logo após conseguir conquistar o trono inglês, Henrique VII aprisionou o irmão de Margaret na Torre de Londres, pois ele considerava o menino como uma ameaça potencial ao seu reinado, pois o menino era o único herdeiro masculino da Casa de York ainda vivo. No ano de 1487, um impostor chamado Lambert Simnel fingiu ser Eduardo, irmão de Margaret, e foi usado para iniciar uma rebelião contra Henrique VII. Para impedir a rebelião, Eduardo foi retirado da torre e foi levado à Catedral de St. Paul para ser mostrado ao público para desmascarar o impostor. Nesse período, o rei Henrique VII organizou o casamento de Margaret com seu meio-primo, Ricardo Polly, um cavaleiro com título inferior ao da sua noiva. O casamento de Margaret e Ricardo foi celebrado no ano de 1491. Ricardo foi escolhido
porque a mãe dele era meia-irmã da mãe de Henrique, Margarete Beaufort. Em 1499, Eduardo, irmão de Margarete, tentou escapar da Torre de Londres para participar da trama orquestrada por Perkin Alberque, que afirmava ser seu primo, Ricardo, um dos filhos de Eduardo IV, que havia sido levado para a Torre de Londres a mando de seu tio Ricardo III e cujo destino era um mistério. A tia paterna de Margarete, Margarida da Borgonha, apoiou a conspiração do suposto filho de Eduardo IV, na esperança de restaurar a dinastia York. O rei Henrique VII decidiu executar Eduardo, deixando Margarete como a única filha sobrevivente de Jorge, duque de Clarence. Quando nasceu Arthur Tudor, primeiro filho do rei Henrique VII com Isabel de York, Ricardo Pole foi nomeado cavaleiro-chefe da Casa Real do Príncipe de Gales. Quando Arthur se casou com a princesa Catarina de Aragão, Margarete se tornou dama de companhia da princesa. No ano de 1505, Ricardo Pole faleceu e Margarete teve que cuidar dos seus 5 filhos sozinha. Na época, Margarete, mesmo sendo parente da rainha consorte Isabel e ter sangue real, ao se tornar viúva, passou por dificuldades financeiras, pois teve todas suas propriedades e títulos confiscados pelo rei. Margarete era descrita como um modelo de esposa, mãe, devota e mulher piedosa. Seu primo, o rei Henrique VIII, considerava Margarete como a mulher mais santa da Inglaterra. Era tão grande a estima que o monarca nutria por ela, que restituiu todos seus bens que tinham sido confiscados e a nomeou condessa de Salisbury. Quando Maria Tudor, futura Maria I, nasceu, Henrique VIII confiou a Margarete a educação da pequena princesa. Margarete Pole foi reconhecida como uma das mulheres do século XVI a ter um título de nobreza por direito próprio. Ela administrava muito bem suas terras e se tornou uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. O rei Henrique VIII organizou bons casamentos para 4 filhos da condessa de Salisbury e financiou os estudos de Reginald Pole, também filho de Margarete. Quando o rei Henrique VIII, desvirtuado por suas paixões, deixou-se seduzir por Ana Bolena, uma das damas da corte, pôs-se então a procurar um meio de anular seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que a rainha não pudera gerar um filho homem que viesse a herdar o trono. O cardeal Reginald Pole tentou ao máximo não tomar partido na questão do divórcio real e obteve permissão do rei para continuar seus estudos em Paris. Contudo, Pole não conseguiu escapar inteiramente do assunto, porque Henrique VIII lhe pediu que obtivesse da Universidade de Paris um parecer favorável ao seu divórcio. Após a morte do cardeal Thomas Olsen no dia 29 de novembro de 1530, o rei Henrique VIII ofereceu para Reginald Pole uma nomeação para a arquidiocese de York ou para Winchester, mas ele recusou, pois isso era claramente um suborno para obter seu apoio na questão do divórcio real. Pole conseguiu uma audiência com o monarca inglês e expressou sua opinião sobre o divórcio muito claramente, apresentando um memorial sobre o assunto. Por um momento, parece que o rei Henrique VIII teria hesitado em sua decisão de se divorciar, mas um mau conselho o motivou a continuar com seu propósito de se casar com Ana Bolena. No ano de 1534, o rei Henrique VIII rompeu completa e definitivamente com Roma e proclamou-se oficialmente o único chefe da igreja na Inglaterra. Reginald Pole foi pressionado pelo rei a escrever sua opinião sobre a ilegalidade de seu casamento com a rainha Catarina, viúva de seu falecido irmão Arthur, e também sobre a instituição divina da supremacia papal. Pole consentiu com relutância,
e respondeu com um tratado intitulado Pela Defesa da Unidade Eclesiástica. Ao elaborar tal tratado, Poli estava convencido de que era seu dever, perante Deus, falar francamente, independente do custo para si e para sua família. Quando o rei Henrique VIII viu a resposta de Reginald Poli, ficou irado e em seguida enviou um mensageiro pedindo que ele retornasse à Inglaterra, mas Poli decidiu desobedecer à convocação real. Nessa época, ele foi chamado a Roma pelo Papa Paulo III, que queria indicá-lo para uma comissão formada pelo cardeal Contarini para realizar uma reforma interna na Igreja Católica. Reginald Poli decidiu aceitar o convite do Papa. Isso mostrava que ele estava ao lado da Igreja Católica e contra o rei inglês. No ano de 1533, o rei Henrique VIII casou-se com Ana Bolena. Margaret Poli foi publicamente contra essa união e recusou-se a entregar as joias da princesa Maria para a dama da nova rainha. Ao saber de tal atitude, o rei dispensou a condessa de seu cargo de governanta de sua filha. Na época, Margaret declarou que, mesmo sendo dispensada de sua função, iria seguir e servir a filha da legítima rainha Catarina de Aragão com sua própria renda. Sua fidelidade à princesa foi integralmente reconhecida por Catarina de Aragão. Já o rei Henrique VIII ficou enfurecido com a atitude de Margaret, separando sua filha da condessa, a quem a futura rainha considerava com carinho como sua segunda mãe. Margaret foi obrigada a deixar a corte. Esse tratamento continuou mesmo após a queda de Ana Bolena. Além das atitudes de Margaret, havia outra questão que provocava a ira do rei inglês, o fato da condessa ser católica. Quando seu filho, Reginald Poli, redigiu o tratado a favor da unidade da Igreja e contra a supremacia do rei, atraiu para si e para sua família a ira avassaladora do monarca, o que resultou num futuro trágico para a família Poli. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Vamos voltar aqui para o vídeo. A casa de Margaret Poli foi revistada pela Guarda Real, com o objetivo de encontrar evidências de traição contra o rei Henrique VIII. Durante a revista, supostamente teriam sido encontradas algumas cartas e uma túnica que continham as feridas de Cristo, que foram usados como provas para prender a condessa. Margaret foi feita prisioneira, primeiro na casa de Lord Hamilton e depois na Torre de Londres. Na torre, a condessa passou por muitas dificuldades, sofrendo com um rigoroso inverno, já que não tinha roupas suficientes e não podia acender a lareira. Margaret também foi privada de alimentação, passando um longo período com fome. Durante todo o seu confinamento, Margaret passou por longos interrogatórios, mas sua determinação e honestidade provocava admiração em quem a ouvia. Sua defesa era tão precisa que só permitia concluir duas coisas: ou seus filhos jamais haviam participado da conspiração contra Henrique VIII, ou ela era a mais hábil traidora que já havia existido. Como não existiam provas para condenar Margaret, o rei Henrique VIII obrigou o parlamento a declará-la culpada de alta traição e condená-la à morte por decapitação. No dia 28 de maio de 1541, Margaret foi conduzida ao pátio da torre para ser decapitada. Ao se deparar com o local de sua morte, a condessa se negou a ajoelhar-se e a inclinar a cabeça no tronco, porque não se considerava culpada de traição. Os guardas tiveram que forçá-la a se ajoelhar para o carrasco executar a sentença. A morte de Margaret Poli foi agoniante. Seu carrasco era inexperiente e, desastrosamente, cortou seus ombros e parte de seu pescoço,
antes que a decapitação fosse totalmente realizada. Margaret faleceu aos 70 anos de idade. No dia 2 de fevereiro de 1886, o Papa Leão XIII beatificou Margaret Pole como mártir por sua coragem em se opor ao rei da Inglaterra, ainda que isso lhe custasse a vida. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!